Fala pessoal, tudo bem? Marcos aqui da Irriga Solar. E nossa conversa de hoje é sobre financiamento. Você, produtor rural, já se perguntou, já quis fazer algum financiamento para algum bem de serviço ou produto para sua propriedade? Acha que vale a pena? Gostou ou não? Se você teve experiência já com isso, também comenta para a gente saber mais. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tomando como base uns sistemas que a gente trabalha, né? Ou já trabalhou por muito tempo também, e continua trabalhando, mas hoje com outro foco, que são sistemas solares conectados à rede, né? Os sistemas solares conectados à rede, né, tem como base principal conectar um sistema solar, injetar ele na rede elétrica da concessionária e receber créditos. Então a pessoa coloca lá placas solares, se ela gastava R$ 1.000, ela vai passar a gastar 100, né? Um crédito de tarifa mínima normalmente, dependendo do tipo de conexão que o cliente tenha. Então, quando se trata de financiamento para isso, quase todas as linhas de financiamento, por exemplo, elas são dadas em termos quase de troca, né? O tempo de financiamento ele vai compensar a parcela que a pessoa paga ao banco. Por exemplo, ela paga 1.000 para o banco e passa a pagar 800, né? Acontece que o cliente normalmente ele vê o valor final, né? Analisa o valor final do financiamento. Então, poxa, então quanto é que é o sistema? Não, o sistema é R$ 30.000. Aí ela pega a parcela do banco e vai dizer, não, na realidade eu vou, se eu for financiar, eu vou pagar 50 mil, que absurdo, eu vou pagar 40 mil, entende? E daí ela fica brava porque vai pagar um valor alto. Pô, todo mundo fica, né? Se for parar para ver e parar para pensar quanto dinheiro vai sair no final, todo mundo fica bravo. Com esse exemplo a gente analisa o seguinte, né? Quando eu falo para meus clientes isso, de que a Coelba, aqui no caso da Bahia, ou a sua concessionária aí, se você está em São Paulo, qualquer lugar, ela é também um banco, ou às vezes pior do que um banco. Então a energia que a gente tem não é nossa, nós alugamos a energia quando a gente está conectado à rede. A energia não é nossa, a gente aluga um serviço. Esse serviço é um banco de energia, nós estamos comprando de um banco. Então se a gente para pensar, nós estamos trocando um banco pelo outro. É uma opção, certo? Que normalmente na parte financeira tem que ser levado em conta o fluxo de caixa na sua produção. Bom, você teria R$ 30.000 para deixar para esse sistema, assim, logo de cara? Esse dinheiro faria falta para você na produção, no insumo, por exemplo, para o gado, no insumo para o seu plantio, no adubo ou coisa do tipo? Né? Sim ou não? Entende? Você vai se sacrificar mais do que você pode comprando o sistema à vista só para pagar menos, deixar de pagar 40 mil para pagar 30, só que você vai produzir menos, porque vai te faltar adubo, vai te faltar insumo, vai te faltar algum defensivo, sei lá. E aí? Então, esse é o porém que a gente tem que analisar se o financiamento vale ou não a pena para você, né? Se você vai comprar uma máquina forrageira, se você vai comprar uma câmera fria, quanto que esse sistema vai te render por mês? Compensa os juros que você vai pagar para o banco em relação a essa produção a mais que você vai ter? Esse é o ponto que tem que ser analisado financeiro, né? Se o financiamento vale a pena ou não para fazer. Então deixemos de lado essa análise de que o financiamento é o banco e eu não gosto do banco. Não. Também não é legal pagar energia. Também não é legal gastar todo mês, por exemplo, né, com insumos desnecessários. Não é legal, se você não paga uma consultoria, por exemplo, de um profissional, continuar cometendo erros que te custam caro. Então, tem que ser colocado na balança muitas vezes, né? Se o dinheiro que você gasta esse mês, no teu fluxo de caixa cabe, mesmo sabendo que no final você vai pagar um valor abusivo. Então, o financiamento para aqueles que têm segurança no que faz, sabem o que fazem, sabem o que produzem, compensa muito, vale muito a pena, né? Porque ele pensa naquele dinheiro mensal. Ele sabe que ele tem que pagar a escola da filha, sabe que tem que pagar a energia, tem que pagar os seus insumos, ele tem as suas contas. Então ele diz, cabe uma parcela de tanto? Beleza, cabe. Segunda pergunta que ele tem que analisar. Quais são os juros? Óbvio que ele tem que analisar os juros. Estudar as condições para ver quais são as melhores condições de financiamento que ele tem disponível. Você, se é produtor rural, deve analisar, por exemplo, o seu cadastro. Se você é pronafiano, não é? Você tem cadastro no Pronaf, se você é um agricultor familiar, você tem as melhores taxas de mercado. E normalmente o resultado desse financiamento, as taxas de financiamento são diretamente ligadas à sua produção, à sua capacidade de produzir. E as melhores carências que existem estão ligadas ao produtor rural, né? As melhores condições estão ligadas ao produtor rural. Tem melhores condições de financiamento em todas as áreas. Desconto para a compra de veículos, incentivos de todas as espécies, incentivos federais, né? Excelentes para poder fazer os seus investimentos. Falando, por exemplo, de um produto que nós da Irriga Solar trabalhamos muito, dando como exemplo
que é os casos dos sistemas off-grid, sistemas desconectados da rede, sistemas solares sem conexão, né? Ou seja, você tem lá o seu motor de 5 cavalos, 7 cavalos, e quer tocar esse motor sem uso da rede elétrica, né? Vale a pena financiar? A mesma coisa eu digo. A gente precisa analisar o rendimento que esse motor te dá ao longo do ano, se você produz com ele, quanto que ele te rende. A primeira pergunta que a gente tem que estudar é isso. Quanto que esse motor te dá de dinheiro como ativo para a sua fazenda, né? Então a gente tem esse conceito. O ativo é tudo que me dá dinheiro. Passivo é tudo que me tira dinheiro. Tudo que deixa de me dar dinheiro, né? Então dentro de um estudo, na sua propriedade você analisa. A energia elétrica, por exemplo, é um passivo. Ela te tira dinheiro todo mês, mas também se você usa esse motor, ele se torna um ativo, usando dessa rede como um insumo, né? Agora, o sistema solar ele é um ativo. A gente coloca um sistema dentro da fazenda para o produtor rural que apenas entrega energia. Agora, ele é um ativo se o produtor usa a bomba para produzir, para conseguir ter mais milho, mais gado mais gordo, se ele consegue mais produção de batata, seja o que for que ele vai produzir. Se ele produz mais, esse motor é um ativo e o sistema solar também. Então, eles compensam do ponto de vista financeiro. E compensa a gente financiar um sistema como esse, usando das taxas rurais? Volto a dizer, depende. A resposta é sim. Se o produtor é seguro daquilo que ele faz, se ele sabe o que faz, é totalmente viável fazer um financiamento. Porque ele entende que esse dinheiro gasto naquele mês e com as carências que são dadas normalmente, valem a pena, porque ao tempo, muitas vezes, da carência, podem chegar a 3 anos para o produtor rural, ele já tirou o dinheiro com a produção e muitas vezes até paga o sistema adiantado, né? Porque ele faz render o solo, faz render a terra. Então, quanto te tira de dinheiro a energia elétrica? Quanto você gasta por mês? Quanto você gasta por mês de energia elétrica no seu sítio, na sua propriedade? Se você irriga com diesel, por exemplo, quanto você gasta de diesel? Então, sabendo o custo que você tem, no caso do diesel ou no caso da rede elétrica mensalmente, você tem que saber quanto vai ser a sua parcela mensal num financiamento, por exemplo. Quais são as taxas de juros e qual é a carência. Nisso você sabe, ao longo da carência, quanto você produz, talvez você até pague esse sistema antes. Isso eu estou falando de irrigação, mas pode ser qualquer coisa, pode ser uma máquina, como a gente falou, pode ser uma câmara fria. Se você economiza colocando mais produto ali, se é camarão, por exemplo, você pode ter um estoque maior, você tem menos custo logístico, isso vai render para você o necessário para você pagar o quanto antes esse sistema? Essas são as perguntas que você tem que fazer. Então, da mesma maneira, se você sabe quanto que é o custo do teu financiamento, é ótimo, porque você compara. Então, a diferença é que o financiamento ele tem um valor fixo, que você sabe quanto que você vai pagar de parcela, né? Já o diesel não, ele varia, e muitas vezes mais para cima. Nós não estamos vendo combustível diminuir de valor, né? Não sei onde você está aí, mas no Brasil é assim. E eu estou falando em 2021, a gente está vendo os combustíveis subirem, né? E rede elétrica é igual, seca, nós temos uma previsão de estiagem para os próximos 3 anos, né? Fortes estiagens são previstas, aonde a necessidade da água, nós somos um país que dependemos mais de 60% da água para a produção de energia. Então isso afeta diretamente no preço das tarifas de energia, que vão ser cada vez mais caras, né? E o financiamento você tem um valor fixo, então, peraí, valor mensal, né? No fluxo de caixa eu estou com a energia subindo, que, lembrem, é um banco, eu estou com o combustível subindo, que também é um banco, se você for parar para pensar, você é obrigado a comprar aquilo todo mês, né? E eu estou agora com um sistema que eu financio e depois um sistema que vai ser rendimento apenas para a minha fazenda. O que eu prefiro? Então, essa é a análise que você deve fazer. Você já produz e já gasta isso por mês, você não deve pensar. Tem que buscar uma alternativa e muitas vezes o financiamento vai te ajudar nisso. Desde que você tenha boas garantias, desde que você tenha segurança no que você está produzindo e certeza de que você vai tirar aquilo, tenha experiência na tua produção. Eu não recomendo ninguém entrar para um financiamento como um aventureiro. Uma pessoa, não, eu vou buscar dinheiro e vou me aventurar. Não, isso eu não recomendo. Então, esse é o diálogo de hoje. A gente vai fazer mais vídeos em relação a certas características específicas de cada financiamento para passar qual é o melhor, por exemplo, para você. Mas esse vídeo a gente quis abrir um pouco a ideia sobre financiar ou não, se é a ideia. Para o produtor rural, vale a pena ou não vale? E você, diz aí para a gente também que se você já financiou algum sistema, o que você acha dessa ideia, o que você pensa sobre isso, né?
Pensar sobre o rendimento do dinheiro no tempo é algo muito importante para o produtor rural para ter melhores rendimentos ao longo da vida útil aí, da sua fazenda, do seu sítio, da sua propriedade, tá certo? Então um grande abraço, se gostou do vídeo também compartilha e comenta aqui, né? Ativa o sininho se quiser receber mais material que a gente vai colocar sempre também aqui no canal sobre produção rural, sobre o homem do campo, sobre irrigação, que é a nossa área, tá certo? Um grande abraço a todos aí e até a próxima.